é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo? Primeiro, qual é o verdadeiro? E se tem um verdadeiro, imagino que tem pessoas aí propagando o falso Muitos evangelho. falsos evangelhos. Bom, para nós sabermos sobre o evangelho, nós temos que aprender um pouco sobre criação, queda e então redenção. Evangelho vem da palavra grega euangelion, quer dizer boa notícia, boa mensagem. Que boa mensagem é essa? Primeiro Deus cria os céus e a terra com o seu grande poder. Está lá em Gênesis, cria em 6 dias. Cria o céu, as estrelas, cria a terra, os animais. No 6º dia, ele cria a chamada coroa da sua criação, a obra-prima. Tudo que Deus criou foi bom e foi perfeito. Mas existiu algo que foi a sua obra-prima. Foi o homem. Porque ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, de modo que nenhuma outra criatura foi feita à imagem e semelhança de Deus. Nem os anjos. Ninguém, nada em todo o universo. Mas o homem, ele decidiu criar sua imagem e semelhança. O que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Significa que Deus tem os seus atributos, características pessoais de Deus. E os atributos são divididos em 2 categorias. Atributos incomunicáveis, só Deus tem. Onipotência, onisciência, onipresença. E atributos comunicáveis, Deus tem e comunica às suas criaturas. Bondade, justiça, amor, santidade. Então Deus cria o homem e comunica esses atributos. Então o homem era moralmente justo, moralmente perfeito. E o que acontece? Coloca o homem aqui no jardim do Éden, coloca ele para cultivar o jardim e dá uma única ordem a ele, para ele não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem então viola essa única lei e o pecado entra em toda a criação. E o pecado é como um vírus. Para entender, talvez poderia ter exemplos melhores. Imagina quando um vírus entra em um computador. Ele não destrói o computador, não explode, mas ele corrompe o sistema, ele deteriora, ele não funciona mais daquela mesma forma. Assim aconteceu com o homem, ele se corrompeu. E com o pecado veio as maldições. A primeira maldição veio sobre a serpente, a segunda maldição veio sobre a mulher, com dores dará à luz os teus filhos, e a terceira maldição recai sobre o homem e sobre a terra. Então vem a pior de todas as consequências, a morte espiritual. Tem a morte física, tem a morte espiritual. O homem não morria, Adão e Eva não morriam, eles eram eternos? Eu não acredito que sejam eternos, mas a morte não fazia parte daquele primeiro plano, ok? Tá. De modo que a obediência traria a morte para a criação. Então, de tantas... A desobediência. A desobediência. De modo que a pior consequência foi a morte eterna. A condenação ao inferno. Ah, tá. Ok? Então, Deus condena o homem por causa do pecado, vem essa consequência drástica, e junto com ele, toda a descendência que viesse de Adão e Eva seria condenado com eles. Imagina dentro da perspectiva de um vírus. Se eles estão contaminados, logo sua descendência também virá contaminada. Foi isso que aconteceu. Todos que descenderam dos primeiros pais, Adão e Eva, vieram com a infecção, com a transmissão do pecado. E com o pecado, a sentença, a condenação. Então, por que Deus tem que condenar? Porque o pecado é uma violação à justiça de Deus, à lei perfeita de Deus. E Deus, sendo justo que é, ele precisa punir o pecado. A punição vem com a condenação. Mas Deus também não é só justiça. Deus também é amor. E no seu amor, intenta um plano para salvar essa raça que agora está perdida. Essa raça está debaixo de maldição, está debaixo de juízo. Ele precisa salvá-la. E o que ele faz? Ele precisa resolver um grande dilema. Provérbios está escrito assim: quem condena o justo, quem condena o justo e absolve o ímpio, abominação é para o Senhor, ok? Então não pode absolver o ímpio, nem condenar o justo. Como Deus, então, pode absolver o ímpio sem ser uma abominação? Ok? Porque veja só, o transgressor, o infrator,
merece a pena, a condenação. Se o juiz é justo, ele não pode simplesmente abrir as grades das prisões e falar: estupradores, assassinos, saiam porque eu sou bom. Não, o senhor não é bom, o senhor é injusto. Concorda? Esse é o grande dilema. Como um Deus justo salva pecadores injustos sem deixar de ser justo. Ele não pode simplesmente perdoar, senão ele estará passando por cima da sua justiça. Aí que entra a beleza do Evangelho. Resposta: Jesus Cristo. A cruz de Cristo. Esse é o verdadeiro Evangelho. Isso muda tudo. Muda o que tudo. Começou na queda tem fim na crucificação. A solução, a única maneira de reverter o quadro, o estado do homem, da condenação, é o quê? Os pecados dos homens têm que ser punidos. Ponto. Não há como passar debaixo do tapete. Não há um lalau no céu. Não há como. O que acontece? Cristo, então, o plano de Deus é enviar seu filho, que era Deus, para se tornar homem. E nos substituir, morrendo da cruz. O que ele faz? Na cruz, ele leva os nossos pecados. E Deus, por ser justo, tem que punir os pecados. Ao invés de punir os pecados em nós, pune eles em Cristo. Porque na cruz, Cristo leva os nossos pecados sobre ele. A imagem é muito simples. Imagine um júri. Imagine um tribunal. Rogério Vilela é condenado por 10 crimes hediondos. O 11º, réu confesso. Ele é pego com sangue nas mãos. Condenado, ele vai passar agora, sentenciado a passar por um julgamento. No julgamento, ele confessa os crimes. Ele é culpado. A sentença, pena de morte. A hora que o juiz vai bater o martelo e decretar sua sentença, cadeira elétrica, ou nem sei qual que são os métodos hoje, entra alguém no julgamento. Meritíssimo! Não! Não. Como não? Não o condene. Como assim? Ele olha para você: Vilela, levante-se daí. Tudo bem. Você se levanta e ele senta no seu lugar. Pode continuar, meritíssimo. E o juiz: espera aí. Você está querendo dizer que você assume os 10 assassinatos dele? Sim. Mas se você assumir os assassinatos, você vai ter que arcar com a punição. Sim, eu arco. Comprei a pena. Comprei a pena. Mas a pena é de morte. Pois eu morro. Ok? Então aquele homem é executado no seu lugar. Porque o Estado quer justiça pelos crimes e a justiça tem que ser satisfeita. Ou será satisfeita com você ou com qualquer outro. Ela não pode ficar sem ser satisfeita. Foi isso que Cristo fez. Tirou todos nós do banco dos réus e olhou para Deus, o juiz, e disse: cobra o pecado de todos eles de mim. Mas meu filho, se você tomar o lugar deles, você vai se fazer culpado como eles. Eu faço. Mas se você fizer culpado, você vai pagar a penalidade. Eu pago. Mas a penalidade é a execução sumária. Pode executar. Essa é a história de amor. A mais bela história que o mundo já ouviu.